Olá, muito boa noite. Começando mais um Papeando com Carlão aqui pela nossa TV Cultura Litoral. E hoje eu trago uma pessoa aqui que eu admirava já fazia algum tempo. E por coincidência, conversando com um amigo, com o meu produtor Fabiano, uns 15 dias atrás, coincidiu de eu falar o nome dele. O Fabiano falou, pô, eu conheço ele. É um cara que ele está vereador na cidade de Cubatão. Cubatão é uma cidade muito importante dentro da Baixada Santista. É um rapaz novo, ele já foi presidente da Câmara. Eu trago hoje aqui o Rodrigo Alemão. E quando vocês virem a imagem dele, falar Rodrigo Alemão, é isso mesmo, Rodrigo Alemão, o Rodrigo Ramos Soares. E Rodrigo Alemão mesmo, é isso aí? Pegou? Alemão, me fala. Bom, primeiramente agradecer a oportunidade, estamos aqui para conversar sobre a nossa cidade, Baixada Santista, uma grande satisfação, uma grande honra. E Alemão, porque o meu pai foi vereador na cidade de Cubatão por 3 mandatos também, e ele era muito conhecido, e o nome de luta de político dele, Alemão. Entendi. Porque fisicamente ele era aquele alemão mesmo, de claro, olho claro, cabelos claros, brancão, alto, e nesse sentido, politicamente nós utilizamos o nome de Alemão, porque fisicamente eu puxei o lado da minha mãe, então que é mais moreno, etc. Isso. Já minha irmã puxou totalmente o meu pai. É loira. Loira, olhos claros, e nesse sentido nós conseguimos politicamente agregar o nome, marca Alemão, que foi criado sobre muito trabalho, muitas conquistas na cidade de Cubatão, e é o carro-chefe hoje do nosso nome político que a gente utiliza na cidade. E é muito legal, né, a gente ouvir assim, falar bem do pai da gente, né, que era uma herança que fica. A gente sabe que teu pai faleceu alguns anos atrás, não foi uma coisa muito legal, nunca por sinal ficou até uma mácula, tá uma coisa muito chata, mas o Alemão de Cubatão deixou aqui pra gente um fruto muito legal. Ele é de Cubatão, ele está vereador de Cubatão e ele reside lá. Na verdade, você foi para lá, você tinha quantos anos? Você nasceu lá? Me fala mais disso. Perfeito. Carlos, na verdade, eu sou cubatense nato, resido lá desde que nasci, nunca saí da cidade. Minha esposa também é cubatense nata, é servidora pública, professora da cidade, a Thaís, no qual nós temos 2 filhos, o Leonardo de 11 anos e o Felipe de 6. E nós temos uma história de vida na cidade. Eu estou hoje exercendo o segundo cargo, segundo mandato de vereador. Fui presidente da Câmara no ano de 2017 e 2018. Novinho, né? Exatamente, o mais jovem da história de Cubatão. O presidente foi eleito de forma unânime pelos 15 vereadores. Muito legal. E uma outra curiosidade, que foi a primeira vez também na história de Cubatão, em que nós tivemos um pai, presidente da Câmara, e um filho. Exatamente. Meu pai foi presidente da Câmara no ano de 2009 e 2010, e eu 17, 18. E sem dúvida nenhuma, eu carrego hoje essa responsabilidade, essa herança, do nome Alemão, que foi construído através de muito trabalho, de muito suor, de conquistas, E hoje, mais do que nunca, eu tenho a responsabilidade de dar sequência no que meu pai começou. Porque completa-se agora, inclusive, dia 27 de janeiro, 3 anos do falecimento do meu pai. Foi tudo muito trágico, pode-se dizer, do que aconteceu. Claro. A sua mãe até. Minha mãe, que se acidentou, exatamente, com ele no veículo, em que ele infartou. E, enfim, foi uma situação muito difícil, muito delicada, mas que hoje nos fortaleceu e nos dá a responsabilidade de continuar esse legado deste nome para novos projetos que nós temos à frente. Você é um cara atuante na cidade, você é advogado de formação, tanto é que o teu escritório é lá. E Cubatão, eu vou te pedir desculpas desde já, mas eu sou santista e a impressão que eu tenho é que ele às vezes é meia esquecida. E Cubatão, ela é pungente para a região. A gente sabe disso. Fazer uma pesquisa para mim conversar com você, eu consegui ver que o salário médio lá é mais ou menos 4,2 salários mínimos, um dos mais altos da nossa região. O que a gente consegue justificar esse esquecimento na área da saúde, transporte, que é uma tecla que você bate há algum tempo pelo aquilo que eu vi. Eu não combino entrevista. Então, o que está aqui, eu pesquisei para mim poder bater um papo e te deixar muito à vontade. Perfeito, Carlão. Cubatão tem uma renda per capita que fica entre as 30 cidades mais ricas do país. Exatamente. E, infelizmente, apesar disso, na contramão, por exemplo, no último censo, e o município de Cubatão foi o município que mais perdeu habitantes na Baixada Santista. Verdade. O que era para ser o contrário. Com uma renda alta, onde nós temos a questão do parque industrial pujante, são 24 indústrias de base, maior
polo petroquímico da América Latina. Isso mesmo. E na contramão disto, devido à falta de políticas públicas corretas, que na verdade o município de Cubatão ao longo dos últimos 20 anos, pode dizer, regrediu em todos os aspectos, seja na questão de saúde, de educação, de cultura, que são potenciais enormes que nós temos, foi se esvaziando e, consequentemente, a autoestima da população cubatense da mesma forma. Exato. E o reflexo disso foi o quê? População cubatense indo embora da cidade. Verdade. Indo embora, procurando qualidade de vida, mesmo pagando uma carga tributária maior em cidades e municípios vizinhos, não é? Mas, infelizmente, isso é fruto de políticas públicas errôneas, né? De crescimento desordenado, de também, por exemplo, de um plano diretor e uso e ocupação do solo em que estava parado ao tempo mais de 20 anos, foi atualizado agora, recentemente, no final do ano, que é uma bandeira que eu sempre defendi desde o primeiro mandato, da importância que tem para a projeção da cidade do futuro, porque nós temos que ter a plena consciência que o município de Cubatão tem uma vocação industrial, mas nós temos tantas outras tão importantes quanto, como por exemplo o turismo ambiental. Sim. Nós temos a Lagoa Azul no município de Cubatão, certo, fica ao pé da serra, que é coisa de cinema. Eu faço até um convite. Não é? Os Guarás. Os Guarás, nossos mangues. Temos o potencial de um turismo cultural. Exemplo, a Companhia de Dança de Cubatão. Sim, maravilhoso. Ela vai até Joinville, o maior festival de dança do mundo, e é campeã de tudo. É isso aí. O ano passado, eles foram para lá como convidados, uma apresentação de honra, porque nem competir podiam mais. De tantos vencedores de tantas categorias em tantos anos. Então nós temos esses potenciais que ficaram adormecidos ao longo do tempo e que tem uma importância muito grande para o fomento da economia, para o desenvolvimento econômico da cidade. A indústria continua sendo, sem dúvida nenhuma, o maior pilar, a base econômica da cidade. Mas nós temos outros tão importantes quanto, e que infelizmente foram regredindo ao longo do tempo, ao longo dos anos, e é nisso que eu defendo muito hoje no parlamento, para que o vereador tenha que ter a plena consciência que o poder, o agente público e político, está mais próximo da população. Porque qualquer tipo de demanda que acontece, a primeira porta que se bate é do vereador. Exatamente, né? O que é um acesso mais fácil. Exatamente. E é o certo, é o cara eleito para poder representar isso. E quando você fala, uma coisa que eu gosto muito em você, é que você não tem uma linguagem política, você tem uma linguagem do cara que nasceu lá. Porque você já seguiu seu pai. E quando a gente fala de indústria em Cubatão, gente, só para relembrar um pouquinho só. A gente sabe que tempos atrás explodiu aí uma guerra Rússia e Ucrânia, aí onde a gente ficou desfalcado na parte de fertilizante. Cubatão produz coque calcinado, nitrato de amônio, benzeno, lubrificantes, corantes, e é essencial a fabricação de fertilizantes a partir de Cubatão. Perfeito. Então ele é importante para o Brasil também, aonde a gente fala que saiu Cozipa, enfim. Lendo sobre o Rodrigo Alemão, que eu vou insistir no Rodrigo Alemão, que eu achei fantástico, o Rodrigo Alemão parece um de cabelo preto, pô, vai vir um loirão aqui, né? A gente começou a falar muito de porto, a gente sabe que o assunto porto hoje ele é muito difundido e sem dúvida ele tem que ser, porque ele é uma locomotiva importante para Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão, Bertioga, enfim, ele acaba fomentando a região. E esse cara que está aqui do meu lado já falava em porto, não é hoje, já falava em porto lá atrás, onde ele bateu no porto, na malha ferroviária, no VLT e no BRT, falei certo? Perfeito, o que é Carlão. BRT? São aqueles ônibus articulados, onde tem uma linha própria para não ter aquele problema de trânsito carregado, etc. Tá. Exatamente. Tá. Então, sem dúvida, Carlão, tocou no assunto de suma importância não só para a cidade de Cubatão, mas a nível nacional, claro. Né? Em especial para a nossa região. Lógico. Porque se discute muito e falam da relação porto-indústria. Isso. Então, para isso, é necessário ter a mobilidade urbana, porque grande parte dos trabalhadores, por exemplo, do Porto de Santos, residem na Baixada Santista como um todo, como também do Parque Industrial de Cubatão. Isso. Então, se fala muito dessa conexão entre porto e indústria, e como fica o direito de ir e vir. Sabemos o trânsito carregado que vivemos agora mesmo nesses últimos dias com as chuvas. Hoje você levou 1h40 para chegar aqui? Em um trajeto que seriam 25 minutos, 30 minutos ao máximo. Exatamente. Né? Então, se tivéssemos, de fato, até a utilização da linha férrea como trem de passageiros, o VLT, que sabemos que é uma linha específica, mas que tem hoje tecnologia para interligar o município de Santos a Cubatão, sem dúvida nenhuma essa relação porto-indústria ficaria muito melhor.
E é uma demanda em que eu já venho lutando e trabalhando desde o primeiro mandato, desde que, na verdade, iniciou a questão da implantação do VLT aqui no município de Santos. Entendi. Então, desde 2019. 19, no qual já era vereador no nosso primeiro mandato. E, nesse sentido, apresentei comissões na Câmara. Tivemos recentemente com o vice-presidente da República, né, Dr. Geraldo Alckmin, onde apresentei documentação, despachei diretamente com ele, pedindo intervenção junto ao governo federal para as intervenções e as liberações necessárias para tanto. Com o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa também, deputado estadual Caio França, são deputados muito atuantes aqui na Baixada Santista e eles também levantam essa bandeira conosco. Ou seja, nós como vereador, nós não temos que ficar limitados somente a pensar que representamos e buscar soluções dentro da jurisdição do município no qual você é eleito. Muito legal. Nós representamos a população, como eu disse, e temos que buscar bater a porta de todos aqueles necessários para desenvolver a cidade. Você está de parabéns, eu acho. Exatamente, ele não pensa como aquele político regional, quer dizer, da cidade. O cara está pensando num bem comum. E o VLT é um instrumento importante e tem que ser regionalizado. É o VLT da Baixada Santista. Afinal, quando a gente fala da Baixada Santista, a gente está falando de uma região metropolitana onde moram 1.400.000 pessoas. Quase 1,5 milhão de pessoas. Então, é muita gente. Então, esse VLT tem que ser integrado, sim. Então, a gente tem transporte de carga, a gente tem transporte de pessoas, onde a mobilidade ela fica prejudicada. Então, é uma ação que eu fico muito feliz em ver um cara de 42 anos, atuante lá, a história já vem lá do pai, enfim, isso aí ajuda muito, e é um cara que mora na cidade. A diferença está exatamente aí. A gente sabe que quando a gente fala em gestão pública, não se faz gestão pública sozinho. Tanto é que existe a Câmara de Vereadores composta por 15. Cubatão, 15 vereadores. 15, não é um só, senão ia ter só um. Então tem que ter o apoio da maioria, e se todos pensassem com a mesma cabeça, acredito eu, que a coisa fluiria muito mais fácil. A gente sabe também que Cubatão, nos anos 80, foi reconhecido como a cidade mais poluída do mundo, uma das cidades mais poluídas do mundo, onde a gente viu de cada 1.800, 2.000 crianças que nasciam, 40 crianças nasciam com algum distúrbio neurológico, inclusive a anencefalia. Ah, mas já passou, Carlão, mas é sempre bom lembrar. E outra coisa, quando a gente fala de produção industrial, a gente tem que também lembrar da qualidade da vida humana. Não é só aquilo que a indústria produz, mas sim aquilo que ela traz de qualidade. Eu estou num papo muito legal com o Rodrigo Alemão, me sinto muito à vontade. Eu vou chamar os intervalos, a gente volta já já, e no próximo bloco a gente vai estar falando sobre o porto, que é importante a gente bater nessa tecla. Eu volto já.